Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre será que os machos eles são mais peludos do que as fêmeas em si? Quais são as particularidades das fêmeas nessa questão de pelagem? Então, geralmente essa dúvida aparece bastante, principalmente no início da aquisição. Aparentemente as pessoas olham e falam, gente, nossa, os machos sempre eles parecem muito mais peludos, com uma pelagem muito mais volumosa. Isso é verdade mesmo, Carol? Ou é só impressão? O que acontece? Então hoje eu quero explicar um pouquinho para vocês o que acontece dentro dessa diferença. Tirando o período inicial ali daquela troca de pelagem drástica que acontece tanto nos machos quanto nas fêmeas, então, independente de ser menino ou menina, vai passar por essa troca de pelagem inicial. Qual que é a grande diferença entre os machos e as fêmeas? Os machos, eles têm a troca sazonal, principalmente no período do verão, que a pelagem ela vai se preparar para esse período. Então, o organismo dele vai se preparar para essa época de mais calor. Então, nesse período dá a impressão que eles estão um pouco mais murchinhos, tá? E aí, tirando essa troca de pelagem sazonal, que a gente sente mais e percebe mais essa pelagem, tanto no macho quanto na fêmea, as fêmeas, as fêmeas não castradas, elas têm a questão do cio. Então, aí o que acontece? E os machos, eles não têm essa questão do cio. Então, as fêmeas que não são castradas, além das trocas sazonais que elas terão a cada 6 meses, 2 vezes por ano, o cio. E nesta época de cio, tem algumas fêmeas que elas não fazem essa troca, não tem a perca de pelo tão drástica, mas mesmo que a sua fêmea, ela não tenha filhotes, ela não seja mãe, ela pode acontecer de ter um período de uma troca bem drástica e perder muito pelo. Porque o que acontece? Quando as mãezinhas, elas estão gestantes, após gestação, quando elas iniciam o período do cio ali, que acontece a cada 6 meses, elas estão extremamente peludas, então isso é um grande indício. Dentro desse período, elas estão numa fase muito linda. Aí elas entram no período de cio. Se elas tiverem bebezinhos, elas são mães, amamentam. E aí acontece uma grande perda de pelo. Algumas perdem muito pelo, muito pelo. Chega a parecer o início daquela troca muito drástica, aquela troca que elas ficam extremamente peladinha. E mesmo que a sua fêmea não seja mãe, isso pode sim acontecer. Então, o que muitas vezes acontecem com as fêmeas? Elas são filhotes, aí elas entram na faixa lá de 4 a 5 meses, início de troca de pelagem, lá 3, 4 meses, aí começam a colocar o pelo, né? Começam a ficar peludas. E aí, quando elas estão iniciando para aquela pelagem começar a dar um upgrade, vamos dizer, e ficando cada vez mais peluda, elas entram no cio porque não são castradas. Aí, essa pelagem pode ter uma queda de pelo novamente. Então, por isso que muitas vezes você fala assim, nossa, mas acabou de fazer uma troca de pelagem e tá trocando de pelagem novamente. Então, é porque provavelmente esteja entrando no período do cio ou saindo do período do cio. Que no caso, se a sua fêmea for castrada, você já não vai ter mais essa questão. Se tiver quedas excessivas, você tem que avaliar se é sazonal, em que período que tá. E avaliar também, claro, sempre a questão da manutenção. E os machos, eles já não têm essa questão do cio. Então, ele vai ter a troca sazonal sendo mais visível na época do verão, aí que você percebe que tá mais murchinho, porém eles vão estar sempre cheinhos, e as fêmeas, cada vez que entram no cio, elas têm essa perca de pelo e pode ser que sim, seja drástica. Então, se você tem uma fêmea
você observe que cada vez que entra no período do cio, ela pode estar perdendo pelo e pode perder uma quantidade grande, tá? Então, observe isso e fica essa dica se você tem uma menininha em casa, tá bom? E se ela for castrada, ela não vai ter mais esse problema dessa questão, só vai ter as trocas sazonais, que não são tão... podem não ser tão drásticas assim, e é só você manter a manutenção adequada.